260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Carlos Henrique. Estamos chegando, meus amigos, com mais um Nossa Área para você. Sejam todos bem-vindos comigo e com o timaço de Carlos Batista até meio-dia, rolando a bola só para você. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Em busca da quarta vitória consecutiva, Ponte enfrenta o Ituano hoje, 7h30 da noite no Novelli Júnior. Em caso de vitória, Macaca assume a liderança isolada da Série C. Dúvida durante a semana, Maguinho foi relacionado para o jogo. Valentim e Arthur, suspensos, não estarão enfrentando o Galo de Itu. Guarani perde para o São Bernardo por 1-0 no Brinco e volta para a zona de rebaixamento. Com o resultado, Bugre cai para a 17ª colocação com apenas 3 pontos. Expulso no segundo tempo, Natan Camargo é confirmado ou é desfalque confirmado para o próximo jogo. Bugre volta a campo domingo contra o Floresta, fora de casa. Vitor Roque marca no fim, Palmeiras vence o São Paulo em Barueri e se mantém na liderança. Atacante entrou na reta final e decretou a vitória alviverde no Choque Rei. CBF, aleluia! Anuncia Carlo Ancelotti como novo treinador da seleção brasileira. Perto de sua despedida no Real Madrid, italiano iniciará os trabalhos na seleção no próximo dia 26 de maio. Barcelona vence Real Madrid por 4-3 em El Clássico decisivo e fica perto do título de La Liga. Com show de Rafinha e vitória emocionante ou virada emocionante, Barça supera hat-trick de Mbappé e lidera com 7 pontos de vantagem a 3 rodadas do final do campeonato. 971021493. Estou aguardando o seu WhatsApp, a sua mensagem de texto. Mandou, ela já vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Leandro Bolis. Tá registrado. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o confronto entre Ituano e Ponte Preta. Hoje, segunda-feira, 7h30 da noite, no Estádio Novelli Júnior em Itu, 5ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Lembrando que a Rádio Bandeirantes transmite este jogo. Quem vencer vai para a liderança isolada da competição. O provável Ituano do técnico Mazola Júnior, com Saulo, Tássio, Luiz Gustavo, Matheus Mancini e Dalpian, Bruno Silva, Caio Mendes, Ramon e Fernando Canezin, Neto Berola e Vinícius Popó. Já o provável time Macaca do técnico Alberto Valentim, que hoje não estará no banco de reservas porque está suspenso. O substituto do técnico na beira do gramado será o auxiliar Douglas. Provável time de Diogo Silva, Maquinho, João Gabriel, Wanderson, Emerson Santos e Danilo Barcelos, Lucas Cândido, Dudu, Serginho Elvis, Gia Dias e Jonathan Toró. Apitou o jogo a Daiane Muniz, tendo como assistentes Luiz Alberto Andrini Nogueira e Isabelle de Oliveira. O quarto árbitro será o Gabriel Bispo. 7h30 da noite, duelo paulista, 5ª rodada da Série C, transmissão da Rádio Bandeirantes, valendo a liderança. Tem Ituano e Ponte Preta.
Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição, que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, vamos lá. Vamos atender os nossos queridos ouvintes. Bom, você já viu em manchete, né? Carlo Ancelotti é o novo técnico da seleção brasileira, agora é oficial. A CBF se pronunciou hoje pela manhã. Aí você pode mandar aqui o que você achou efetivamente dessa notícia. Bom dia, CH. Acho que o único ponto positivo na derrota foi a recuperação do goleiro Andrei. Agora o tal de JP Galvão, Deus do céu. Com esse futebol e esse nome, ele poderia abrir um escritório de contabilidade. Erivelton, essa foi uma boa observação, viu? Que legal que o Andrei jogou bem, não é? Ele realmente... Bom, ele foi eleito pela equipe como o craque do jogo. Fechou o gol. Boa semana. Acredito que o Guarani devia ter um pouco mais de paciência, pois é Elano que aplende. Renato Graça. O pessoal tá com bom humor hoje, né? Apesar da situação ruim do Guarani. Meu amigo CH, manda um abraço pro senhor Roberto, que está recuperado de uma queimadura. Ô, senhor Roberto, um grande abraço. E pro senhor Noel. E hoje é jogo duro, hein? Manda um abraço pro grupo de amigos da Ponte, Celso Fittipaldi e Fábio, e todos do grupo. Um grande abraço. Valeu, Batata. Obrigado pela mensagem. Tava sumido, hein? E se beber, não dirija, pelo amor de Deus. Nós, bugrimos, ficamos criticando esses jogadores que aí estão. Também não vai adiantar nada, por dizer, eles entregam o que tem ou o que não tem. Culpados são os membros da diretoria, que estão montando esses times e faz tempo. Só não sabemos para quê. Carlos Castelo, eu concordo com você 101%. Um técnico milionário, um ego inflamado e até que enfim a roda foi descoberta. Os problemas da seleção brasileira serão resolvidos com um italiano? Só falta confirmar a camisa vermelha. Lamentável a que ponto chegamos. Incompetentes motivados. Ale. Mas eu gostei da contratação do Ancelotti, tá? E ele não é arrogante, não. No trato com os jogadores, o pessoal gosta muito dele, viu, Ale? Mas respeito sua opinião, tá bom? Tá registrado. Anderson Leite e Isaac não podem mais atuar pelo Guarani. São dois jogadores que não têm qualquer vibração. Chamados jogadores mortos. Eles jogam o time para baixo na intensidade. O elenco do Guarani é fraquíssimo. Gilson Medeiros. Bom dia, CH. A torcida do Guarani não pode e não merece ficar sendo humilhada por qualquer time que pisa no brinco. Alguma coisa a torcida tem que fazer com essa diretoria. Adilson Souza. Capucci, chegou? Ainda não chegou. Muito bem. Vamos seguindo aqui. Tem muita mensagem. Pode mandar que hoje o tempo está à vontade para vocês. Escutar na coletiva do Marcelo que estamos no caminho certo preocupe muito. Por enquanto, só vejo o caminho da Série D. Que os deuses do futebol nos ajudem. Perna, Bugrino, Vila Boa Vista. Mas ele ia dizer o que na coletiva? Ele vai defender o trabalho dele e o grupo dele. Não adianta expor o que está acontecendo. Ele tem que resolver. Porque todo mundo sabe que o elenco é fraco. Isso é uma coisa que os outros treinadores, ou o Maurício Souza, nunca admitia, mas isso está muito claro desde o Campeonato Paulista. Que o problema não é o comando técnico. Então, nesse início, na segunda partida dele, não vai ser diferente. Não vai ser. É mais ou menos por aí. Chegar o pior time da história. Eu mandaria embora esse Natan, Gildo Neto, Pastana Neto. Montou mal o time. Gildo Neto. Olha, não é pra tanto, né? Mas ele arrebentou com o Guarani. No melhor momento do time, ele foi expulso. Aí o jogo mudou, né? O Guarani que reagiu no segundo tempo, mas depois da expulsão foi realmente um desastre.
CH, que situação do Guarani, hein? No primeiro tempo, o goleiro do São Bernardo poderia até jogar de terno e gravata. Misericórdia. Catelli. Bom dia, CH. Agora com o Ancelotti com produção a vapor das camisas vermelhas da seleção, agora estou confiante que o Hexa vem com a bola que o Rafinha tem jogado. Vi os vídeos das camisas vermelhas, lindas. Mas não vai ser vermelha não, viu? Pela informação que eu tenho. Mas vamos aguardar. Acabou a farra, Ancelotti chegou, agora vai, para algum lugar vai. Vai ferrar ou vai dar certo? O que acha, meu amigo Marcelo Pimentel? Eu acho que vai consertar. Agora, eu tô falando em relação ao futebol apresentado, pelo menos com organização. Ele tem capacidade para colocar o trem nos trilhos. 11h45 em Campinas. É hora da Ponte na Band. Ele chegou. Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações da Ponte Preta. Hoje tem Macaca em campo, né? 7h30 da noite, Ituano e Ponte Preta jogam no estádio Dr. Novelli Júnior em Itu, quinta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. É um jogo de times que brigam pela liderança, né? Nesse momento, com os resultados do fim de semana, o Caxias é o líder, mas quem vencer Ponte Preta ou Ituano garante aí, assume a liderança desta Série C do Campeonato Brasileiro. A Ponte Preta quer manter o embalo, até aqui são 3 vitórias consecutivas, mas tem desfalques, não conta com o técnico Alberto Valentim, suspenso com 3 cartões amarelos, e também não conta com o Arthur que foi expulso na última partida, vitória sobre o Anápolis, cumpre também a suspensão automática, está fora. O Maguinho, que foi dúvida durante a semana, foi relacionado. O Maguinho sentiu uma pancada no treino da quarta-feira, né? Ficou de fora aí de 2 sessões de treinamentos, mas foi liberado e deve ser escalado novamente como titular para a partida contra o Ituano. Partida esta que vai ter a presença maciça do torcedor ponte pretano, claro, está muito confiante, né? Está muito contente com a campanha até aqui e muito confiante em uma vitória e quem sabe a Ponte terminando a rodada nesta liderança isolada da Série C do Campeonato Brasileiro. As informações da Ponte Preta aqui no Nossa Área. O jogo hoje é muito importante, né, gente? Extremamente importante. É um jogo que vale a liderança e é um teste para os dois times, né? É um teste forte para a Ponte, vai jogar fora de casa com um time arrumado, e é um teste para o Ituano, porque a Ponte também está arrumada, está pronta para enfrentar o Ituano. Não vai, é verdade, ter o Valentim à beira do gramado. Acho que não teremos maiores problemas, mas é sempre bom ter o treinador à beira do gramado. O Maguinho se recuperou, viajou e deve jogar. Essa é uma boa notícia. Vamos ver como é que o técnico Valentim vai armar o time. É uma briga muito interessante, entre aspas, né? O Valentim conhece muito bem o Ituano, não é? E o Basola Júnior conhece muito bem a Ponte. Vai ser interessante. E é claro, você pode acompanhar com detalhes, com precisão. Você sabe, aqui é muito melhor. A transmissão pela Rádio Bandeirantes. Nós teremos Esporte em Notícia até 7 horas. Depois, Jornada Esportiva aqui na Rádio Bandeirantes. Tudo de Ituano e Ponte Preta para você. Em Campinas, 11h48h30 agora. Ele pode ser o seu homem de área? Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Antes do Vladimir, o Leandro de Rezende está mandando um abraço aqui pro Batata Pantufa. Tá bom, já tá dado. CH, não estaria na hora de levantar a cápsula beta e chamar o Ultraman? Cadê ele? O cara evaporou. Isso é boa, cara. Essa foi muito boa. A seleção gastando uma fábula para contratar técnico de fora e Abel Ferreira dando sopa por aí, apesar de também ser estrangeiro. O problema, Catelli, o cara foi expulso de novo, cara. De novo. Eu não sei se com razão. Até acho que a arbitragem não teve maiores problemas a partir da Palmeiras e São Paulo, mas todo jogo. Ele e o Zubeldia, eles são o sinônimo da intranquilidade. Não pode ser assim, por mais que eles tenham razão, por mais que a arbitragem no Brasil é um desastre, mas eles são os comandantes do time. Essa reclamação, essa intensidade, ela é muito boa,
Mas na parte psicológica, no meu entendimento, ela mais atrapalha do que ajuda. Então, meu Deus do céu, nem sei como é que vai ser esse negócio, mas eu acho que não dá para comparar. O Abel Ferreira é um bom técnico, mas não está no nível do Carlo Ancelotti. É outro patamar. Pelo menos eu penso assim. Custa caro? Custa muito caro. Agora, na teoria, o Ancelotti tem chance de colocar o Brasil nos trilhos. Vai ser campeão do mundo? Não, está muito distante. A gente precisa ver um pouco mais à frente. Mas existem jogadores que o Brasil fazer um trabalho melhor. Isso eu tenho convicção. Vamos torcer para que dê certo. Semana que vem, o Carleto estará à frente da seleção brasileira. 11h51, acionando Vladimir Catarino para falar do Guarani. Fala, Vladimir. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, informações do Guarani. Bugre, decepcionou de novo o torcedor, né? Jogando sábado, muita chuva no estádio Brinco de Ouro. O Guarani acabou perdendo para o São Bernardo 1-0. Gol do Pedro Felipe ainda na primeira etapa, mantendo um tabu. Nunca na história o Guarani ganhou do São Bernardo e com esse resultado o Guarani voltou para a zona de rebaixamento da Série C do Campeonato Brasileiro. São 4 derrotas em 5 jogos, 2 delas dentro de casa. E acende mais uma vez, ainda mais forte, essa luz amarela de preocupação do torcedor bugrino. O Guarani não teve bem, né? Principalmente na primeira etapa, não fez uma boa partida, foi dominado aí pelo time do São Bernardo. Além de tudo isso, teve uma expulsão, né? O Natan foi expulso no segundo tempo, né? Deu uma entrada mais forte, ele já tinha tomado o terceiro cartão amarelo, depois, num segundo lance, acabou tomando aí o cartão vermelho, deixando o Guarani com 10 jogadores até o final do jogo. Criou até no final algumas oportunidades, teve bola no travessão, inclusive do João Victor, mas nada que fosse suficiente para garantir pelo menos o empate. O Guarani agora joga no sábado, partida contra o Floresta, fora de casa, mais um jogo difícil, né, para o Guarani. O Floresta venceu fora de casa também nesta rodada, mas precisa muito reagir na competição, somar pontos para deixar a zona do rebaixamento e quem sabe voltar à briga pela classificação à próxima fase. Informações do Bugre aqui no Nossa Área. Valeu, Catarino, pelas suas informações. E agora comentando num bloco só, Valdemir Gomes falando de Ponte, Guarani, Guarani e Ponte. Bom dia, Tigrão. Bom dia, CH. Vamos num pacotão só hoje, né? Primeiro falar da derrota lamentável do Guarani, jogando muito mal, mas mal mesmo. Tomou gol no começo do jogo e não reuniu forças para conseguir chegar pelo menos a um empate. O jogo do sábado à tarde, sábado à noite já, né, no estádio Brinco de Ouro, começou às 17 horas, segundo tempo já à noite. Achei que o Guarani teve uma recaída perigosa, jogou muito mal, não teve intensidade, não teve aquela personalidade, qualidade, organização tática. Foi uma presa fácil para o São Bernardo. Presa fácil. Segundo tempo o treinador mexeu, né? Mas, na verdade, quando ele mexeu e o Guarani começou a melhorar e dava toda a impressão de que poderia empatar o jogo, aí vem a expulsão do Natan e o Guarani com 10 aí arriou de vez e o São Bernardo tocou a bola com maturidade, administrou o resultado e acabou ganhando um jogo, deixando o Guarani aí numa situação muito complicada na tabela, num jogo de pouquíssima inspiração e organização da equipe do Guarani, lamentavelmente, mais uma vez, uma grande decepção para os seus torcedores. E a Ponte hoje contra o Ituano, é o que você acabou de dizer aí, é um grande teste para as duas equipes. Vamos ver se a Ponte consegue reeditar aí os seus melhores momentos dentro da Série C. É um jogo duríssimo, dificílimo, a Ponte ainda com o time indefinido, o Ituano com 10 pontos também faz uma campanha de respeito, vale a liderança geral da competição. Eu acho que temos tudo para verificar um grande jogo de bola hoje, 19h30, com grande transmissão da Rádio Bandeirantes. Tem tudo para ser um jogaço de bola, e eu espero que assim seja e que a Ponte consiga encontrar, né, um ponto de equilíbrio entre atacar e defender. É um time que quando joga em casa, joga com as linhas baixas, mas não adianta trazer o Ituano assim para cima não, o tempo todo. A Ponte também terá que duelar no mesmo nível para tentar um bom resultado. É o que a gente espera. E o tom
do jogo será o tom do equilíbrio, sem nenhuma sombra de dúvida. Muito equilíbrio, e a campanha das duas equipes mostra esse equilíbrio. Até agora, Ituano e Ponte disputaram 12 pontos e ganharam 10. Ambas as equipes com 10 pontos ganhos em 12 disputados. Vai ser um jogaço, e eu espero que a Macaca consiga aí manter a sua boa performance fora de casa e voltar de Itu com os 3 pontos. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 MB até 1 GB de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Em Dia com a Bola. Em Dia com a Bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes você está sempre em dia com a bola. Chegando com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o Campeonato Brasileiro da Série C. Resultados desta quinta rodada. Jogando no Brinco, o Guarani perdeu para o São Bernardo pelo placar de 1-0. O Náutico derrotou o Confiança 2-0. O ABC fora de casa derrotou o Brusque 1-0. Anápolis e Ipiranga empataram por 0-0. O Floresta fora de casa derrotou o Botafogo da Paraíba por 3-2. O Caxias venceu o Retrô por 2-1. O CSA venceu o Maringá por 3-2. Londrina e Tombense empataram por 1-1. Hoje, fechando a rodada às 7h30, tem Itabaiana e Figueirense, Ituano e Ponte Preta. Este confronto entre Ituano e Ponte Preta, quem vencer, o jogo que irá transmissão da Rádio Bandeirantes, vai para a liderança isolada da competição. Nesse momento, o líder é o Caxias com 12. Depois, na sequência, aparecem Ituano, Ponte Preta e Maringá com 10. O Londrina é o quinto colocado com 9 pontos. O Guarani está na zona do rebaixamento, é o 17º colocado, tem 3 pontos. Mesma pontuação de Confiança, Anápolis e Figueirense. Lembrando que o Figueirense ainda joga, o Itabaiana é o primeiro time fora da zona do rebaixamento, 16º colocado com 3 pontos. Pelo Campeonato Brasileiro da Série A, jogando ontem em Barueri, no Choque Rei, o Palmeiras venceu o São Paulo por 1-0. Tirou a invencibilidade do time do Tricolor e, de quebra, reassumiu a liderança isolada do Campeonato Brasileiro. Liderança que havia sido perdida no sábado com a vitória do Flamengo sobre o Bahia por 1-0. Tivemos ainda, pela 8ª rodada da competição, o Mirassol de virada vencendo o Corinthians 2-1, a goleada do Fortaleza sobre o Juventude 5-0, Grêmio e Red Bull Bragantino empataram por 1-1, o Vitória venceu o Vasco 2-1, o Sport foi goleado pelo Cruzeiro em casa 4-0, o Atlético Mineiro venceu o Fluminense 3-2 e o Botafogo venceu o Inter pelo placar de 4-0. Hoje, 8 da noite, fechando a rodada no Allianz Parque, tem Palmeiras e Ceará. Palmeiras líder, Flamengo segundo, Red Bull terceiro e Cruzeiro quarto. Os 4 últimos são Vasco, Juventude, Santos e Sport. Lembrando que neste meio de semana ocorrerão as rodadas ou os jogos da 5ª rodada, primeira fase da Libertadores e também da Copa Sul-Americana. O Brasileirão retorna apenas no próximo fim de semana. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços
justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Você está na Bandeirantes, no seu rádio há 88 anos, no aplicativo Bandplay, no YouTube e nas redes sociais.